Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader. Júnior Egídio por aqui, e no vídeo de hoje você vai aprender a como identificar uma reversão do ponto de vista institucional. Se você é novo aqui no canal, peço a você que se inscreva para você estar por dentro de conteúdos como esse aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, e você que já nos acompanha, deixe seu like, deixe um comentário, isso nos motiva a estar trazendo conteúdos como esse aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, na minha humilde concepção, eu como um estudioso de Wyckoff, cara, não tem como falar de reversão de mercado do ponto de vista institucional sem falar de Wyckoff e seus conceitos, causa e efeito, esforço versus resultado, oferta e demanda, acumulação e distribuição. O mercado ele não se move, como ensinaram para vocês, por figuras, padrões gráficos, por conta de padrões de candle. Isso, vamos dizer, é uma mera distração, tá? O mercado ele tem uma causalidade para que ocorram os seus grandes movimentos. E nós vemos, vocês que nos acompanham aqui, sabem que padrões de candle, suportes, resistências, linhas de tendência, Fibonacci, tudo que é ensinado por aí nós vemos aqui como liquidez, tá? Não vou entrar em discussão, no mérito da discussão se funciona ou não. Se você já nos acompanha aqui, você sabe a resposta. E voltando a falar novamente, o mercado ele tem uma causalidade, uma explicação. O mercado não sobe porque deu uma figura gráfica, porque pareceu um ombro, cabeça, ombro invertido. Não cai porque deu um ombro, cabeça, ombro. Ele tem uma causalidade. Hoje mesmo no nosso grupo do Telegram eu mandei uma foto, se eu não me engano foi no EuroGBP, que deu um ombro, cabeça, ombro, simplesmente assim que ativou a linha de pescoço, que é onde o pessoal faz a entrada, depois projeta para baixo o alvo, ele simplesmente ativou o ombro, cabeça, ombro e foi lá em cima buscar liquidez. Logo depois ele caiu. Tá lá no Telegram e também tá no nosso Instagram. Se você quiser dar uma olhada, essa imagem tá lá. Então, pessoal, vamos lá. É o seguinte, para começo de conversa, nós temos que ter em mente, né, duas coisas. Nós somos muito, mas muito diferente dos institucionais. Como assim? Cara, a gente para fazer uma compra ou uma venda, determina a região, faz um filtro, ela bateu de acordo com os nossos conceitos, deu nossas confirmações, nós vamos tomar uma posição. A instituição, você já sabe que ela precisa de liquidez, e isso, junto com liquidez, demanda tempo. Que tempo? Tempo para acumular ou distribuir contratos ou lotes. Como assim? Vamos lá. Muitas das vezes vocês se deparam, vamos lá, preço subindo, e você, vamos dizer que você quer pegar a reversão deste movimento aqui, tá? Então muita gente faz isso aqui, ó, faz uma linha de tendência, quando o preço quebrar aqui, simplesmente isso, espera um teste para tomar a venda, o preço faz isso e volta. Você já se perguntou por que acontece isso? Vamos lá. Para uma instituição mudar realmente a direção do mercado, ela precisa de tempo. Como assim tempo? O que acontece? O preço vem, chega numa região de interesse, o que ela faz? Ela forma um bloco de ordens. Ao formar esse bloco, o preço vem aqui, forma mais um bloco aqui em cima e o preço fica no que o varejo chama de consolidação, lateralização. Fala, o mercado tá uma bosta. Aí aqui a gente tem quem opera com médias, né? Aqui tudo embolado, onde o cara vai esperar um rompimento, né? Para algum dos lados, rompimento com confirmação ou sem confirmação.
não nos interessa isso, tá? Vamos voltar aqui para o desenho. Então a gente tem o nosso range, esse intervalo. O que acontece nesse intervalo? Aqui os HFTs, os algoritmos de alta frequência, ficam trocando lote até, vamos dizer que no caso seja uma distribuição. Então, se você não sabe o que é uma distribuição, temos um vídeo aí no canal sobre acumulação e distribuição, tá? Então aqui uma distribuição, os algoritmos trabalham nessas bases. Eles colocam uma ordem iceberg aqui embaixo e uma ordem iceberg aqui em cima, e o preço não passa desse ponto enquanto eles não distribuem todos os lotes que eles têm para poder distribuir, tá? Então, pessoal, não tem como você mudar a direção do mercado do ponto de vista institucional, você dá um cavalo de pau sem antes uma acumulação ou uma distribuição. Não adianta você achar que o preço vai chegar no teu ponto de interesse e vai fazer isso cair eternamente, pegar seu alvo longo. Pode até fazer isso, mas ele volta. Raramente, a não ser que seja um evento climático, algo fora do normal. Mas na grande maioria das vezes você vai se deparar com eventos de acumulação e distribuição. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem um ponto de interesse que é esse bloco dentro de toda essa esquemática aqui. Deixa eu apagar isso, só para a gente poder ficar com o gráfico limpo. A gente tem o que aqui? Olha só que interessante. Vamos lá, aqui é o gráfico do diário, tá, pessoal? Prestem bem atenção. Vou fazer aqui um... Aqui vocês conseguem perceber que a gente tem o que? Um grande ponto de liquidez. Vou ter que até que voltar com o desenho aqui novamente. Aqui vocês conseguem ver que nós temos uma grande piscina de liquidez nesse ponto, uma zona de interesse do mensal, semanal, refinado por diário também, que não está aparecendo aqui, eu tirei, tem que colocar. Mas enfim, isso não vem ao caso. Perceba que quando o preço chega na nossa zona de interesse, o que acontece? A gente tem esse evento, a distribuição. Olha só. Olha quantos dias esse preço trabalhou aqui. Vamos contar? Olha só. Isso é o gráfico do diário, tá? Chegou aqui e fez a trava. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12, 13, 14, 15, 16. Até fazer o start. Então foram 16 dias de distribuição, tá? Mesma coisa para alta. E detalhe, pessoal, não fica preso em, como eu digo, figuras, padrões. Você vai achar que ele tem que lateralizar bonitinho assim. Bom se fosse. Bom se fosse fazer isso subir, fazer isso cair. Muitas das vezes essa acumulação ou distribuição pode vir na diagonal. Acontece muito, tá? Como aqui a gente teve um pouco disso daqui, ó. Olha o preço aqui, como é que a gente teve ele bem embolado. Deixa eu até diminuir um pouco. Aqui, tá legal. Durante quantos dias? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias. Até ele pegar a tendência. Aqui você pode ver que a gente teve uma redistribuição. Aqui a gente teve uma distribuição e aqui uma redistribuição. Olha só. Muitos na análise técnica chamam isso aqui de bandeira, se eu não me engano. Isso aqui foi uma redistribuição. Então pode ver que a redistribuição foi feita na diagonal. E faz até um pouco de sentido. Você perceber, eles estão cada vez, se eles estão redistribuindo, vendendo mais caros, de acordo com o preço vai subindo devagar, lateral. Então, pessoal, o mercado precisa disso para poder fazer uma manobra, para poder manobrar
E isso é como é o acúmulo de combustível do mercado, tá? Aqui a gente tem de novo outra lateralização antes dele fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui é gráfico do diário, tá? A gente faz esse movimento. Antes de dar essa queda, o que a gente teve aqui? Uma distribuição antes de fazer esse movimento. Antes de fazer esse movimento de alta, o que a gente teve? Uma acumulação. Por que isso? Pessoal, igual eu falei, eles precisam de juntar esse combustível ali, opiniões, o dinheiro vai trocando de mão, opiniões vão sendo formadas, o dinheiro troca de mão, muita gente vai ter que estopar a posição e acontece o forte movimento depois que ocorre o start do movimento. Quem está posicionado contra o Smart Money tem que estopar. Aqui também a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, tá? E aqui a gente ainda teve, vamos dizer, uma manipulação, onde se descer aqui o time, você consegue ver que o gráfico possivelmente fez isso e isso daqui. Então, um dos princípios é isso, tá? Como eu disse, não tem como dar um cavalo de pau num troço desse. E só para efeito visual, pessoal, eu tenho essa imagem aqui, ó. Esse aqui é o maior navio cargueiro do mundo. Você imagina, isso aqui, só para você fixar essa imagem na sua cabeça. Uma instituição cheia de contratos. Isso aqui, bancos intermediários, tesourarias, varejo. Então, nisso daqui você consegue dar um cavalo de pau. Sabe que não vai muito longe. Para você dar um cavalo de pau nisso aqui, como que você dá um cavalo de pau nisso? E para na frente disso aqui para você ver o que te acontece. Então, trazendo para uma ilustração, é basicamente isso. Beleza, pessoal? Fixaram bem essa parte da acumulação e distribuição? Então, para a gente finalizar, a gente tem que perceber no gráfico uma mudança estrutural. Como uma mudança estrutural? Como eu falei para vocês ali que o pessoal tem costume de fazer, né? Traça uma linha, perdeu aqui, volta, isso, tá? Só que tem que ter contexto, pessoal. Não pode ser simplesmente uma quebra estrutural. Essa quebra estrutural, ela tem que estar, digamos, respaldada por um bloco de ordens que ainda não foi mitigado e recapitalizado, tá? Digamos que aqui é uma zona de interesse que nós temos e melhor ainda, o preço vem chegando, o que ele faz? Ele forma liquidez. Cara, coisa mais linda do mundo. Então assim, olha como é que você já junta o contexto da coisa. Você precisa de uma quebra, de uma mudança estrutural. Como? O gráfico está topos e fundos ascendentes. Ele faz uma quebra, uma mudança de característica, volta para mitigar os contratos e faz a movimentação. Só que, como eu falei, tem que ter um contexto. Então a gente tem aqui o contexto do que? Estamos numa região, numa zona de interesse. Esse aqui é o nosso bloco de ordens de um time frame maior. Estamos respaldados por esse bloco. Então aqui a gente tem o que? Liquidez. Muita gente já vendeu aqui já. Então o preço vem, faz exatamente isso daqui. A gente tem essa quebra, essa mudança estrutural, tá? E aí você fala, mas aqui não foi. Pessoal, a gente tem que ter em mente que o mercado, ele é fractal, tá? Então, a gente tem que ter os olhos bem treinados para a estrutura de mercado. Para a estrutura de mercado, porque muitas das vezes ele vem aqui e faz isso, ó. Testa esse bloco aqui e volta para cima. Então a gente tem que ficar de olho, que eu falo sempre dentro da mentoria, e mostro como que a gente pode ter uma análise mais detalhada das estruturas, tá? A gente tem uma aula que fala só disso. Então a gente tem que ter essa quebra da estrutura aqui embaixo, tá?
Porque como eu disse, aqui a gente tem uma fractalidade aqui dentro. A gente tem uma subestrutura, sendo que isso tudo aqui, talvez, vamos dizer só por exemplo, a gente tem essa estrutura em vermelho no M15 e essa aqui de azul no H1. Então nós temos a quebra logo aqui. Então nós esperamos aqui um teste, um bloco que ainda não foi mitigado, tá? Para poder buscar uma possível entrada. Claro, aqui eu fiz essa esquemática, tá? Vamos dizer que igual eu falei que o time frame aqui é o 15 e o H1. O que a gente gostaria de ver aqui pelo menos no M5, tá? Uma lateralização, que isso nos caracteriza o que? Se esse bloco aqui, vamos dizer que ele é o bloco do H1, dificilmente, você não pode esperar uma lateralização de dias, né? Não tem cabimento isso, é totalmente fora de proporção. Então você vai buscar essa lateralização, que seria uma distribuição, possivelmente uma liquidação e um movimento. A gente tem as entradas de teste, as entradas de reteste e as entradas de mitigação, mas essa daqui seria uma entrada por confirmação. Então, em resumo, pessoal, o que nós temos que ter para identificar uma reversão de mercado? Confirmações. Vamos lá, respaldo de um bloco de ordens, um time frame maior, estrutura sendo criada, possivelmente liquidez sendo criada também, automaticamente uma liquidação. Nesse ponto aqui tivemos possivelmente uma distribuição, daí o preço vem e faz a quebra estrutural. Após essas confirmações nós já podemos tomar risco. Isso não quer dizer que vá funcionar sempre, lembrando que o mercado é feito de probabilidades, tudo bem? Mas esse é o tipo de análise que a gente faz. A gente tem que ter contexto. Isso daqui para mim, no meio do nada, não representa simplesmente nada. Uma quebra estrutural sem contexto, sem uma captura de liquidez, sem alguma distribuição. Você pode ver que muitas das vezes o gráfico está subindo bonitinho, ele faz isso, tira todo mundo e volta devagarzinho, quando a porrada é do nada. Por quê? Volto lá na imagem. Não tem como você dar um cavalo de pau num troço daquele, num navio daquele que você viu cargueiro. É a mesma coisa a instituição, a não ser que seja um evento climático, uma coisa que até eu digo que é meio arriscado falar esse tipo de coisa, que eu acredito que quando ocorre muitos, vamos dizer, como o coronavírus, algumas crises, eles já sabem já. Então eles conseguem se posicionar antes porque eles têm as informações, elas chegam na mão deles primeiro do que na própria mídia. Então eles vão sempre estar um passo à frente. Beleza, pessoal? E já aproveitando o gancho, pessoal, para quem tem dúvidas e pergunta também sobre a mentoria, eu vou deixar aqui explicado de uma vez. A nossa mentoria ela é feita de forma individual, tá bom, pessoal? 1 a 1. Por quê? A gente tem em mente que os conceitos institucionais eles devem ser muito bem explicados para que não haja confusão. Assim, a gente, turmas, acho que acredito que até com 5 pessoas, 6, acho que a gente consegue dar a devida atenção, mas que isso acaba que sobrecarrega em questões de perguntas, para a gente poder dar a devida atenção que requer esse tipo de ensinamento, tá? Aqui eu tô aqui na nossa página aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem a nossa programação, tá? Que aqui vocês vão aprender. O primeiro módulo é as estatísticas dos métodos convencionais, tá? A gente mostra a estatística
de tudo que é ensinado por aí primeiro, tá? Depois a gente vem e fala de liquidez. A gente tem uma aula que fala só sobre liquidez, pedimos exemplos depois também com os alunos, tá? Para saber se o aluno está sabendo marcar direito, se está conseguindo enxergar da maneira que nós passamos para ele. A gente tem oferta e demanda, blocos de ordem, vela e C. Eu pulei aqui, manipulação, tá? A manipulação, nós mostramos quando temos uma manipulação no gráfico, quando não temos, quando apenas temos uma quebra de estrutura, para aprender a identificar manipulação de níveis de liquidez, tá? Oferta e demanda, bloco de ordens e vela institucional, acumulação e distribuição, fluxo de ordens, qual é a direção que o mercado está indo, tá? A gente tem aqui Fibonacci institucional, entradas e IPDA. Vamos lá, Fibonacci institucional a gente também mostra a maneira que nós usamos o Fibo, que é completamente diferente da maneira que vocês estão acostumados, que na maioria dos conteúdos tem espalhado por aí no YouTube. É uma maneira um pouco diferente, tá? Um pouco não, né? Eu diria completamente diferente. Os níveis são diferentes. A gente tem a Fibonacci para a gente poder medir 50% de um intervalo, de um range. A gente tem a região de 90, 80, 90%. Então, porque a gente considera que os demais níveis são níveis que o varejo está de olho, então acaba que vira liquidez. As entradas, que nós ensinamos os alunos a fazer o mapeamento do gráfico para justamente buscar entradas ou entradas de risco ou entradas por confirmação. Então a gente tem esses dois tipos de entrada para trabalhar. Dentro delas nós temos várias opções que nós falamos lá dentro também. Aqui o IPDA, que é para a gente fazer o mapeamento do ativo que nós vamos trabalhar, tá? E o horário é o horário flexível a combinar. Treina. Um detalhe importante, tá? Ela vem com um bônus, tá, pessoal? A gente colocou incluso, não era, agora é, tá? O treinamento trader institucional que a gente tem gravado com mais de 30 aulas, tem traders institucionais falando como que eles faziam para manipular no mercado. Lá dentro também, nesses vídeos, a gente tem o suporte de 1 ano, tá? Suporte pelo Telegram ou WhatsApp. Você pode nos mandar qualquer pergunta ali, mesmo depois que acaba a mentoria, que nós respondemos. Lógico, às vezes não é na mesma hora que a pessoa quer, mas não passa de um dia, tá? A gente consegue dar suporte para os nossos alunos. Nós também fazemos atualizações desse treinamento e a pessoa vai ter direito às atualizações dentro do período de 1 ano. Qualquer atualização que nós fizermos, vocês vão ser notificados e a atualização vai estar lá no treinamento. O suporte, como eu falei aqui, Telegram, WhatsApp e os vídeos aqui com as entrevistas de traders que operavam para grandes bancos, tá? Vocês verem eles falando, né? O que eles faziam e como eles faziam para poder entrar, com o tamanho, a posição que eles tinham para poder entrar no mercado. Então, pessoal, vocês tendo interesse de conhecer também, nós temos essa opção onde você agenda 1 hora conosco para nós apresentarmos alguns desses conceitos, apresentar para vocês a mentoria para você ver se vale a pena ou não, beleza? Aqui embaixo estão os valores da mentoria. Aqui estão alguns valores.
Aqui embaixo estão os valores da nossa mentoria, com um desconto de R$ 648, saindo a R$ 849 à vista, ou 12 vezes de R$ 84,90, pessoal. Aqui a gente tem alguns depoimentos de alguns nossos alunos, tá? Vídeos, mensagens. Fiquem à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas, e caso seja da sua vontade, do seu interesse, marcar uma aula conosco. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado a vocês o conteúdo. Forte abraço e valeu!